bem? Bom dia para quem chegou agora. Nós vamos corrigir aqui a lista força de atrito 1. Tem duas listas de força de atrito. E aí já no nosso próximo horário a gente começa a ver mais uma força chamada tensão. Beleza? Vamos lá então. Nessa figura está representado um bloco de 2 kg, sendo pressionado contra a parede por uma força. Aí aqui tem um erro de caractere que está falando U, né? Mas é força F, assim como representado na figura, tá? Coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5 e o cinético 0,3. Considere gravidade 10. A força mínima F que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize na parede é... Bom, galera, quais são as forças que atuam no bloco? Sempre comece a resolver uma questão de dinâmica, tá? Representando as forças que atuam no sistema que você quer analisar. E nesse caso aqui, o nosso sistema é o bloco, tá? E quais são as forças que atuam no bloco? Nós temos o peso, certo? Peso sempre é vertical para baixo. Nós temos também a força F, que já está representada aqui. Nós temos também a força normal, que nesse caso aqui, a normal, ela vai ser horizontal para a esquerda. Por quê? Bom, primeiro que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. E nesse caso aqui a superfície é vertical, então ela tem que estar na horizontal, certo? E ela tem que ser para a esquerda porque ela é reação da força de compressão. Então o bloco está comprimindo a parede empurra o bloco. Então tá aí é normal. E nós temos também mais uma força que vai ser a nossa... Essa cor aqui não é boa não, deixa eu pensar. Aí essa aqui é boa. Nós temos também a força de atrito, certo? E nesse caso aqui o atrito tem que ser para cima. Por quê? Bom, a força de atrito, como vimos, ela é sempre paralela à superfície e sempre no sentido contrário à tendência de deslizamento. Então o bloco aqui tem uma tendência de deslizar para baixo, obviamente. Então a força de atrito tem que ser para cima, contrária à tendência de deslizamento. Só tem um jeito desse sistema, que é o bloco, permanecer em repouso. Qual jeito? Se a força F for igual em módulo com a força normal, certo? Porque se a força F for maior do que a normal, o bloco entra dentro da parede. Se a normal for maior do que a força F, o bloco sai voando ali para a esquerda, certo? Então elas têm que ser iguais. Outra coisa, a força de atrito ela tem que ser igual em módulo ao peso. Por quê, professor? Porque se o peso for maior, cai. E nós não queremos que o bloco caia, certo? Caia. E se a força de atrito for maior do que o peso, o bloco ele vai sair voando. Então só tem um jeito de permanecer em equilíbrio se essas forças forem iguais aqui em módulo. Tá bom? Muito bem. O que a questão quer? A mínima força que a pessoa deve fazer contra o bloco para que ele não deslize. A mínima força. Bom, se a gente quer que ele não deslize, a gente está falando de qual atrito? A gente está falando da força de atrito estático. E nesse caso aqui, nós estamos falando do estático máximo. Por quê? A força de atrito estático máximo é o limiar do deslizamento. Ele está ali, a força de atrito está no limite. Ou seja, nessa condição aqui, se está atuando a força de atrito estático máximo, se bater um vento no bloco aqui, ele cai, cara. Entendeu? A gente está no ponto crítico. Essa força de atrito estático máximo, ela tem que ser igual ao peso. Porque aí nós estamos num ponto crítico, né? E ela está sendo igual ao peso. Tá? Como é que calcula a força de atrito estático máximo? É o coeficiente estático vezes a normal, certo? E isso tem que ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Agora nós sabemos que a normal é igual à força F. Então eu posso escrever que F vai ser igual a massa vezes gravidade
dividido pelo coeficiente de atrito estático. Então, a força F vai ser, qual a massa? 2 quilogramas. Qual a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Dividido. Quanto vale o coeficiente de atrito estático? Ele vale 0,5. Isso dá 20 dividido por 0,5, dá 40. 40 newtons. Resposta letra D. Beleza? Ou seja, se a pessoa fizer uma força menor que 40 newtons, o bloco cai. Maior do que 40 newtons, ele fica ali paradão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por que a força normal tá naquela direção? Tipo, eu achava que ela era contrária à gravidade, não? Isadora, quando eu te apresentei a força normal, vamos voltar, vamos lembrar. Como é que foi que eu te apresentei ela? Nós tínhamos um bloco. Esse bloco ele estava em uma superfície, né? E aí, devido à força-peso que atua no bloco, que é sempre para baixo, o bloco ele faz uma força na superfície. Essa força chama força de compressão. É a força que o bloco está fazendo na superfície. Para toda ação tem uma reação. A superfície reage e empurra o bloco para cima com a força normal. Então, olha só, desse jeito que eu te apresentei aqui, nessa situação, a força normal ela é para cima, contrária à força-peso. Porém, nessa situação. E quando eu te ensinei a força normal, eu disse o seguinte, senhores, a força normal, ela tem esse nome porque ela é sempre perpendicular à superfície. Na geometria analítica, normal é sinônimo de perpendicular. Então, olha só, se a superfície ela é horizontal, a normal vai ser vertical. E nesse caso para cima, né? Porque ela é contrária à força de compressão. Agora, olha na situação da questão. Olha lá. Nesse caso, a superfície é vertical. Então, a normal ela tem que ser horizontal, pois ela é sempre perpendicular à superfície. Entendeu, Isadora? Sim, sim, sim. Então tá. Próxima questão, gente. Oi, Ana Luísa. Estava falando, então, eu não entendi o que representa essa força ser 40 newton, a questão de deslizamento ou não. 40 newtons é a força que a pessoa tem que fazer no bloco contra a parede para que ele não caia, entendeu? Para que ele não deslize. Então, se a pessoa fizer uma força menor que 40 newtons, ele cai. Porque a normal vai reduzir. Se a normal reduz, a força de atrito reduz. O peso fica maior, ele cai. Se a pessoa faz mais que 40, ele fica ali, paradão. Entendeu, Ana Luísa? Eu não entendi muito bem, porque a gente estava trabalhando com a força de atrito estático o máximo lá, né? Aí ele não era para representar o valor que precisava, o máximo valor que você poderia chegar até sem que ocorresse, tipo, deslizamento? Do atrito e não da força F. Entende? Quando a gente coloca aqui a força de atrito estático máximo, significa o quê? Que a força de atrito aqui, ela está no limite dela. Ela não consegue fazer mais, aumentar mais nem um pouquinho. E ela está sendo igual ao peso. Ou seja, está no ponto crítico ali. Né? Se bater um vento ali, cai. O bloco cai. Então, a força que a pessoa tem que fazer é a força mínima para atingir essa condição do atrito máximo ser igual ao peso. Por quê? Se a pessoa fizer uma força menor do que 40, vamos supor que ela fez 30, o que acontece? A normal, ela vai reduzir, porque ela é igual ao peso. Desculpa, igual à força F aqui, ó. Se a força F reduz, ou seja, se a pessoa faz menos força, a normal reduz.
E se a normal reduz, a força de atrito estático máximo também reduz. E se ela reduzir, ela fica menor que o peso. E se ela ficar menor que o peso, cai. Sacou, Luiz? Peraí, aí vai ficar menor que o peso, aí por isso que cairia? Isso. Porque o peso é maior do que o atrito, vai cair, vai deslizar. Mas então, tipo assim, lembra quando você estava explicando pra gente, você desenhou aquele gráfico? Esse momento que tá aí, tipo, representado, que é sem deslizamento, seria aquela primeira linha, né? Que é só constante subindo, né? Bom, aquela... Ah, tá. Aquela ali é a força de atrito estático, isso, quando não tem Isso, até chegar deslizamento. naquele ponto máximo. Só que tem um detalhe, Ana Luísa. Naquela situação que eu havia apresentado para vocês, o bloco ele estava na horizontal. E nós representamos a força, no gráfico, né, nós representamos a força que a pessoa fazia, quer dizer, a força de atrito em função da força que a pessoa fazia. Mas nessa situação, observe, a força que a pessoa faz, ela é contrária à força de atrito. Nesse caso aqui, não. A força que a pessoa faz não é contrária à força de atrito, elas são perpendiculares. Então, aquele gráfico não representa essa situação aqui. Entendeu? Ah, tá. Entendi. E, então, tipo assim, você usa esse força de atrito estático máximo para achar o valor que a força que a pessoa consegue fazer e, tipo assim, dentro disso que você quer, né? Que é o máximo para não deslizar. Aí essa é a força. Então a pessoa pode até fazer mais, né? Porque eu fiquei confusa nisso, Sim. poder ser maior que 40, assim. A pessoa Eu pode. acho que eu acho que no seu raciocínio você estava associando com aquele gráfico, né? E aí o gráfico ele não representa essa situação porque essas forças não são contrárias agora. Nessa situação, na medida em que a pessoa aumenta a força dela, o atrito ele aumenta, né? Constantemente aqui a força de atrito vai aumentando. Isso por quê? Porque essas forças não são contrárias, como na situação que eu havia apresentado para vocês a força de atrito, sacou? Aham, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Pode ir para a próxima. Bom, essa questão aqui, ela dá um texto grande aí, né, sobre essa disputa aqui, né, de cabo de guerra. Não vou ler isso, não. Considere duas equipes, A e B, formadas por 3 garotas cada uma, numa disputa de cabo de guerra sobre uma superfície plana e horizontal, como mostra a figura. A alternativa que mostra corretamente a força de tração aplicada pela corda nas mãos e a força de atrito aplicada pelo solo nos pés, respectivamente, de uma integrante da equipe B durante a disputa é. E aí? Bom, na equipe B, nós vamos ter a força que a corda faz para a esquerda, e a nossa próxima matéria, né, essa força, ela se chama tensão ou tração, tá? Isso porque a equipe B puxa a corda para a direita, né? A corda reage e puxa a equipe B para a esquerda. E nós temos também a força de atrito, que é sempre contrária à tendência de deslizamento. E nesse caso aqui, é fácil perceber que a tendência de deslizamento é para a esquerda. A equipe B ela tende a escorregar para a esquerda, porque a corda está puxando a equipe B. Então o atrito ele vai ser para a direita, sempre contrária à tendência de deslizamento. Tá? Então, resposta letra E. Beleza? Dúvidas? Sem dúvidas? Muito bem. Essa questão 3 aqui é muito importante, viu, gente? Considere um carro de tração dianteira. Primeiro, que negócio é esse, professor? Carro de tração dianteira? Que isso? Galera, existem automóveis que são de tração dianteira, existem automóveis de tração traseira, e existem carros 4x4.
Qual a diferença? O carro que é tração dianteira, o motor ele é conectado às rodas da frente. Ou seja, se você levantar o carro sem ele encostar no chão e acelerar, somente as rodas da frente que vão girar, as de trás não. Esse é o carro tração dianteira. Portanto, as rodas da frente que são responsáveis pelo movimento do carro. Tá? Já o carro tração traseira é o contrário. Quem é responsável, né, pelo movimento do carro são as rodas de trás. O motor é conectado nas rodas de trás. Os carros que são 4x4, o motor é conectado nas 4 rodas. Entendeu? E isso causa uma diferença no sentido da força de atrito. O motivo de ter carros tração dianteira, tração traseira e 4x4 é que depende da utilidade do carro. Por exemplo, se o seu carro ele é um carro de passeio, não é um carro para carga, o ideal é que ele seja de tração dianteira. Por quê? O motor normalmente fica na frente. E a parte mais pesada do carro é o motor. E isso influencia no atrito. Por quê? Se o maior peso está na frente, a normal vai ser maior nas rodas da frente. Certo? Porque a normal é a reação da força de compressão. Então, nós vamos ter aqui uma força normal que vai ser maior do que nas rodas de trás. Mas nós sabemos que a força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Então, se a normal aumenta, a força de atrito também aumenta. E quem é responsável pelo movimento do carro é o atrito. Se não tiver atrito, o carro não anda. Por quê? As rodas empurram o chão empurra a roda, com a força de atrito. Se não tem atrito, o carro não anda. É a mesma coisa da gente tentar andar. Imagina você pisa em 2 sabonetes, um sabonete em cada pé, um chão molhado. Tenta andar. Você não vai conseguir, porque o atrito é muito pequeno. Certo? Mesma coisa quando o carro atola. Quando a roda ela está no barro, por exemplo, na lama, quando o motorista acelera, a roda fica girando, deslizando sobre o solo, e aí o carro não anda. O atrito é muito pequeno, né? O atrito é o cinético. Tá? Agora, se o carro ele é feito para carregar cargas, aí é o contrário, cara. Se você tem uma caminhonete, o maior peso pode ficar atrás, devido à carga que você vai carregar. E aí, nesse caso, é o contrário, né? O ideal é que o carro seja tracionado nas rodas traseiras, certo? E aí, se o carro, né, aí devido a um dispositivo chamado diferencial, que agora eu não vou explicar, para dar tempo de corrigir toda a lista, mas os carros 4x4, eles são próprios para terrenos de baixo atrito, né, como neve, lama, beleza? Muito bem. Então, olha só. Esse carro nosso aqui da questão, ele é tração dianteira. Tá? Que acelera no sentido indicado na figura em destaque. Ó. O carro está indo para a direita aqui. O motor é capaz de impor às rodas de tração um determinado sentido de rotação. Só há movimento quando há atrito estático, pois na sua ausência as rodas de tração patinam sobre o solo. Igual quando eu te expliquei, né? Quando as rodas estão sobre a lama, a roda fica deslizando ali, o atrito é muito pequeno e não é suficiente para provocar o movimento do carro. Como acontece em um terreno enlameado. O diagrama que representa corretamente as forças de atrito estático que o solo exerce sobre as rodas olha só que legal. Primeiro vamos pensar aqui nas rodas da frente, tá? Bom, se o carro está indo para a direita, aqui a velocidade do carro, obviamente as duas rodas elas devem estar girando no sentido horário, certo? As duas. Bom, quem provoca o movimento da roda da frente é o motor, diferente da roda de trás.
Quem faz a roda da frente girar é o motor. E, portanto, a roda da frente, ela vai fazer uma força no chão para trás. Ela vai empurrar o chão para trás, para o carro andar para frente, né? Igual quando a gente tenta andar. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. E o chão reage, fazendo na roda uma força para frente. Essa é a força de atrito nas rodas da frente. Agora, e na de trás? Quem faz as rodas de trás girarem não é o motor, é o chão. O chão é que é responsável pelo movimento da roda de trás, porque o motor não está conectado nela. Então, para ela girar no sentido horário, o chão tem que empurrar ela para onde? Para a esquerda. Se você faz uma força nela para a esquerda, ela gira horário. Essa é a força de atrito. Então, olha que legal. No carro tração dianteira, o atrito na roda da frente é para frente, o atrito na roda de trás é para trás. Ué, professor, então por que anda? Anda porque a força de atrito para frente, ela é bem maior do que a de trás. Por que ela é maior, professor? Porque o motor está na frente. Ele faz com que a normal seja maior na roda da frente. Então, o atrito na roda da frente é maior. Tanto é que o desgaste no pneu nas rodas da frente, ele é muito maior do que nas rodas de trás. Normalmente, num carro, assim, as rodas da frente, o pneu da frente, ele acaba primeiro do que os pneus de trás. Porque o atrito na roda da frente é maior. Beleza, gente? Dúvidas? Então, resposta Fabrício, letra B. Oi, minha querida. eu não entendi uma coisa. A força de atrito ela não é contrária à tendência de deslizamento? Sempre, inclusive aqui. Então, mas aí eu não entendi, porque a Vamos lá, tendência de então. deslizamento das duas rodas seria pro mesmo sentido, não? Por que não? Primeiro, vamos pensar só na roda da frente. Opa, que isso? Deixa eu voltar para lá. Tá aqui, ó. Vamos pensar só na roda da frente. Imagine, Sofia, que esse carro aqui, ele está numa superfície que tem neve aqui, tá? Aqui é gelo. Debaixo dessa roda aqui é gelo. Muito escorregadio. Se o motorista acelerar muito, o pneu vai deslizar. E ele desliza para onde? No sentido horário, né? Ou seja, esse pontinho aqui do pneu, ele vai estar escorregando para trás. Concorda comigo, Sofia? Aham. E o atrito contrário à tendência de deslizamento. Professor, mas e na roda de trás? Ah, a roda de trás é diferente. Por quê? Quem faz ela girar não é o motor, é o próprio chão. Então, por exemplo, imagine que por algum motivo, peraí, deixa eu apagar. Hoje, não quero apagar a roda. Imagine que a roda de trás, ela travou. Tá? Vamos imaginar que o carro estava andando a 100 km por hora e a roda de trás, ela travou. Por algum motivo, né? O freio lá agarrou nela, ela travou. Se o carro está andando para frente, esse pontinho aqui do pneu, ele vai estar deslizando para onde? Para frente. Ele desliza para frente. E a força de atrito? Contrária à tendência de deslizamento. Sacou, Sofia? Mas por que vai estar indo pra frente esse pontinho? Do pneu? Porque o carro está andando para frente. Você imagina o mas carro andando. não, mas ele não vai estar girando, só vai estar indo pra frente, por causa da velocidade do carro. Imagine que o carro estava indo para frente, né, para a direita. De repente a roda travou. Por algum motivo. Então ela só tá tipo deslizando, não tá girando não, né? Ela vai estar deslizando para a direita. Então a força de atrito é para a esquerda. Aí isso faz com que ela gire no sentido horário?
Tipo, se Isso, ela destrava. isso. É o atrito que faz entendi. ela girar no sentido horário. Entendeu? É como se fosse assim, quer ver? Eu vou fazer uma comparação com uma pessoa caminhando. Quando a pessoa ela começa a andar, só começou a andar, o que tem que acontecer? Ela tem que empurrar o chão para trás, para o chão empurrar ela para frente. Essa é a força de atrito. Essa situação aqui, ela é análoga à roda da frente. Por quê? Porque quem faz o carro andar são as rodas da frente, né? E é o pé da pessoa que faz ela andar, para ela começar a andar. Agora imagine a seguinte situação. A pessoa, ela estava correndo. Ela estava correndo e ela resolve deslizar, né? Ela, tipo assim, deixa eu ver uma situação. Imagina, tem uma brincadeira, não sei se você já viu. Imagina um tapete em cima de um chão encerado, né? Aí tem gente que vem correndo e pula no tapete para sair deslizando. Ou seja, agora o pé da pessoa não está tentando provocar o movimento. O pé da pessoa está tentando fazer a pessoa parar. E por que ela para? Porque nessa situação, ela empurra o chão para frente e o chão empurra ela para trás. Essa situação é análoga à roda de trás. E essa daqui é a força de atrito. Sacou? Entendi. E aí, por ser uma roda, esse movimento da força de atrito para trás favorece com que ela rode, né? Isso, muito bem, minha querida. O fato do atrito ser para trás e ser numa roda favorece o movimento dela horário, isso mesmo. Beleza? Aí você pode botar rapidão só para mim terminar de copiar? Não Eu posso, posso tirar não. um print aqui. Infelizmente não vai dar, tá? Poxa, Fabrício. Tá aí, ó. Obrigada. Nada. Questão 4. O bloco inicialmente em repouso, representado na figura abaixo, tem uma massa de 1 kg. Está apoiado sobre uma mesa horizontal. Os coeficientes de atrito cinético e estático entre o bloco e a mesa são respectivamente 0,4 e 0,35. Considere a gravidade dessa. Determine a aceleração do bloco quando ele é empurrado por uma força horizontal F de intensidade 2 newtons, 4 newtons e 6 newtons. Então isso aqui não é uma questão fechada não, tá, gente? Ele não quer que você marque a alternativa. Você tem 3 perguntas. Determine a aceleração quando a força é 2, quando a força é 4, quando a força é 6. Beleza? Então vamos lá. Bom, no bloco, nós temos a força F para a direita, certo? E temos também a força de atrito para a esquerda. Por que ela é para a esquerda, professor? Porque ela é contrária à tendência de deslizamento. Então, se esse bloco tende a deslizar para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Tá? Bom, quando que o bloco começa a deslizar? Ele começa a deslizar quando a força F for maior do que a força de atrito estático máximo. Né? Nessa situação, ele vai deslizar. Se a força F for menor do que a força de atrito estático máximo, não desliza. Beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a força de atrito estático máximo. Não é verdade? Como é que a gente calcula ela? Força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente estático vezes a normal. Então a força de atrito estático máximo vai ser... Quanto que vale o coeficiente de atrito estático? 0,4. Quanto que vale a normal? Bom, a normal, ela tem que ser igual ao peso. Por quê, professor? Porque se a normal for maior, ele voa. Se o peso for maior, ele afunda na mesa. Então, a normal é igual ao peso, né? E se a massa é de 1 kg, o peso é de 10 newtons, porque peso é massa vezes gravidade. Né? Então, o peso vai ser 1 vezes 10
10 newtons. Ô, Fabrício, Oi? nesses casos, normal sempre vai ser igual a peso? Porque, tipo, eles normalmente até dão gravidade de uma vez, assim. Se estiver na horizontal e na vertical não tiver aceleração, sim. Ah, peraí, se estiver na horizontal ou na vertical? Não, não. Se estiver na horizontal e se o bloco não tiver aceleração na vertical, aí a normal tem que ser igual a peso. Ah, tá. Beleza? Bom, então a força de atrito estático máximo, ela vale 4 newtons. Então, se a pessoa fizer uma força de 2 newtons, vai entrar em movimento? Não. Por quê? Porque o atrito vai ser igual a 2, igual a força que a pessoa faz. Então, permanece em repouso. E se permanece em repouso, a aceleração é zero. Ele quer que calcule a aceleração, tá? Se a força for 4 newtons, nesse caso, a força que a pessoa faz, ela é exatamente igual ao atrito máximo. Bom, se elas são iguais, a resultante é zero, a aceleração é zero, permanece em repouso, aceleração zero. Porém, essa situação é o ponto crítico. Ela representa o limiar do deslizamento. Ou seja, absolutamente qualquer força a mais do que 4 desliza. Se bater um vento ali, desliza. Beleza? E se a força for 6 newtons? Bom, se ela for 6, ela é maior do que o estático máximo. Então, nesse caso, vai deslizar. Não fica em repouso. A aceleração não vai ser zero. Porém, se desliza, o atrito passa a ser cinético. E a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. Então, fica 0,35 vezes a normal, e a normal é 10. Isso dá 3,5 newtons. Ou seja, nós temos uma força para trás, que vale 3,5, e uma força para frente, que vale 6 newtons. Vamos calcular a aceleração, então. Segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual vai ser a resultante aqui? 6 para a direita, 3,5 para a esquerda? Isso dá 2,5, certo? 2,5 para a direita. Isso vai ser igual a massa dele vezes a aceleração, que é que a gente quer. Então, a gente tem uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Dúvidas? Volta um pouquinho, só pra copiar. Ô, Fabrício, Fala, Tomás. só uma coisa, qual que é o coeficiente para calcular a força de atrito estático? O coeficiente que usa? A questão deu aqui, ó, 0,4, que é o estático. Não quer dizer que ele é sempre 0,4 não, tá? Cada superfície tem um valor. Tá, tá. Não, mas então esse tipo de coeficiente vai ser dado na questão e é sempre esse tipo. E isso, a questão Ah, vai te tá. contar quanto que o estático vale, quanto que o cinético vale. Beleza? Beleza. Pode ir para a próxima, gente? Ali na letra B, a aceleração tá igual a zero porque ainda tá em repouso, tá? Tipo, o último instante que vai ficar em repouso, mas ainda tá em repouso, né? Isso. Tá. No sistema mecânico da figura, os corpos A e B têm massas 6 e 4 kg, respectivamente. O fio que os une e as polias são ideais. O coeficiente de atrito entre o plano horizontal e o corpo é μ. A resistência do ar é desprezível. E no local, a aceleração da gravidade é 10. Quando o sistema é abandonado do repouso da posição indicada na figura, a aceleração por ele adquirida tem módulo igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força que traciona o fio e o valor de μ. Muito bem, a situação é essa daqui, ó.
Tem dois blocos, né? Eles estão conectados através de uma corda. Essa corda passa aqui numa roldana, certo? E isso aí tem uma aceleração, está caindo aí com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Sempre, como a gente começa a resolver, gente, os problemas? Sempre desenhando as forças, tá? Crie esse hábito. Primeiro passo, vamos identificar as forças que atuam no sistema. E nesse caso, o sistema que é os dois blocos. No bloco A, nós temos o peso de A. Nós temos uma força que é a corda que faz puxando o bloco A para a direita. Essa força é o próximo assunto nosso, tá? Ela chama tensão ou tração. Mas aqui dá para a gente resolver a questão sem conhecer todos os detalhes dessa força. Nós temos a normal, que nesse caso é para cima. E nós temos aqui para trás a força de atrito, que nesse caso será o cinético, porque está deslizando. E no corpo B, nós temos o peso de B e tem a força que a corda puxa B para cima, que é a tensão. Beleza? Bom, tem várias formas de resolver essa questão. Muitas maneiras. Eu vou resolver da seguinte forma. Olha só. Eu vou pegar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, e vou substituir aqui, vou jogar, né, o problema na segunda lei de Newton, porém, eu não vou pensar nos blocos de maneira isolada. Eu não vou jogar a segunda lei de Newton no bloco A, eu não vou jogar a segunda lei de Newton no bloco B. Eu vou jogar na segunda lei de Newton todo o sistema. Beleza? Eu acho que essa é a maneira mais fácil de resolver. Bom, olha só. Pensa aqui no sistema, tá? Que é os dois blocos de forma... eles estão unidos ali, tá bom? O sistema, então, a gente tem uma massa dos dois blocos. Qual é a força que é responsável pelo movimento do sistema? Qual que é, gente? Participa aí, fala comigo. Qual dessas forças aqui, desse monte de força, qual delas é responsável pelo movimento do sistema? Qual, gente? Eu acho que o peso do B. Óbvio, isso é bem intuitivo, né? É o peso de B. Quem faz isso aqui cair, quem faz isso aqui entrar em movimento é o peso de B. Então, a força resultante, eu vou colocar peso de B, porém, essa força aqui, que faz o sistema se mover, ela é freada por uma outra força que atrapalha o movimento do sistema. Qual dessas forças aqui, desse mundo velho de força, qual delas é contra o movimento? É ela que atrapalha o movimento. Qual que é, gente? Pensando no sistema como um todo, tá? Não pense nos blocos de maneira isolada. De todo o sistema, qual dessas forças ela é contrária ao movimento, ela atrapalha o movimento? Qual que é, gente? A força de atrito no bloco A? Muito bem. É a força de atrito cinético que atua no bloco A. Então, pensando nos dois blocos como um todo, como se fosse um bloco só. A força que produz movimento é o peso de B. A que atrapalha é a força de atrito cinético do bloco A. Essa é a resultante do sistema. Todas as outras se anulam. Tá? Elas vão se anular, porque a normal anula com peso, a tensão é uma força interna ali ao sistema, ela não vai atrapalhar o sistema como um todo. A tensão, né, ela atrapalha sim os blocos de maneira individual. Tá? Bom, então tá aí, essa é a força resultante, que vai ser igual. Estou substituindo aqui na segunda lei, tá vendo? A massa aqui vai ser a massa do sistema inteiro, tá? Porque eu estou jogando a segunda lei de Newton em todo o sistema. A massa, então, vai ser a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração do sistema.
Beleza? Bom, dessas coisas aqui a gente conhece várias delas, né? A gente sabe o peso de B, a gente sabe a massa, a gente sabe a aceleração. Com isso a gente acha a força de atrito. Quer ver? Qual é o peso de B? Bom, o B, ele tem uma massa de 4 kg. Então ele tem um peso de 40, que é massa vezes gravidade, né? Gravidade 10, 4 vezes 10, 40. Menos a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito cinético, porque está deslizando, vezes a normal. E nesse caso, a normal vai ser igual ao peso de A, né? Ó, normal é igual ao peso de A. Tem que ser igual por quê? Porque senão sai voando ou então enfia dentro da terra, né? Então tem que ser igual, tá? Então eu vou registrar aqui do lado, ó. A normal em A tem que ser igual ao peso de A, que vai ser igual a massa de A vezes gravidade, que é 6 vezes 10, que é 60 newtons, né? A massa de A é 6, né? É 60 newtons. Isso vai ser igual à soma das massas, vai ser 4 mais 6, que dá 10, né? Vezes a aceleração do bloco, dos blocos, né? Que a questão disse, que vale 1. Beleza? Muito bem. Então fica assim, ó, menos o coeficiente cinético vezes a normal. A gente já descobriu, a normal é 60. Isso é igual a 10. E esse 40 aqui eu vou passar ele para o outro lado. Ele está somando, ele passa subtraindo. Beleza? 10 menos 40 dá menos 30. Menos com menos dá mais. Então fica coeficiente cinético é igual a 30 sobre 60. Esse 60 que ele está multiplicando, ele passa dividindo. E 30 por 60 dá 0,5. Pronto, acabamos de achar o coeficiente cinético, 0,5. Mas ainda não acabou, a questão também quer a força que traciona o fio, ou seja, é a força que o fio faz nos blocos. Como é que a gente vai encontrar essa força, hein? Bom, agora a gente precisa jogar a segunda lei de Newton de forma individual aqui nos blocos. Por quê? Porque a tensão é uma força interna ao sistema. Então, ó, por exemplo, esquece o bloco A. Esquece ele. Vamos pensar só no B. Joga a segunda lei de Newton ali, ó, no bloco B. Esquece o A. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual vai ser a resultante em B? Vai ser o peso de B menos a tensão. Certo? Uma menos a outra, porque elas têm sentidos contrários. Isso vai ser igual a massa de B vezes a aceleração de B. Beleza? Com isso a gente consegue descobrir a tensão, que é o que a gente quer. Qual o peso de B? O B tem uma massa de 4, então ele tem um peso de 40, massa vezes gravidade. Menos a tensão, que vai ser igual. Massa de B, 4. Qual a aceleração? 1. 4 vezes 1, 4. Então, a tensão vai ser igual a 40 menos 4, que é 36 newtons. Então, a corda ela está fazendo uma força de 36 newtons nos blocos. Dúvidas, gente? Ô, Fabrício, Oi, Ana Luísa. quando fala força que traciona o fio, o que é isso que ele está querendo mesmo? É a força que o fio está fazendo. Mas aí a força que o fio está fazendo, você analisou aí o B. Agora você tem que analisar o A também? É diferente? Não, não precisa. Aí que tá, né? A nossa próxima matéria que nós vamos começar agora é essa força, entender essa força. E aí eu vou mostrar para vocês, Ana Luísa, que uma corda, ela sempre faz a mesma força em qualquer ponto dela. Tá? Então, por exemplo, a corda está presa em A e também presa em B. Então, a força que ela faz em A vai ser igual em B. Sempre vai ser assim. Tá bom, minha querida? Então, eu não preciso aqui agora jogar a segunda lei de Newton no bloco A.
Porque se eu fizer isso e calcular a força que a corda faz, dá exatamente 36. Sacou? Aham, tem a ver, né, com aquele fio ideal, não sei. Que Isso. é A senhorita anda estudando as coisas pra frente aí. umas perguntinhas pro meu irmão, aí ele me ajudou a ver uns negócios assim um pouquinho além. Ah, que bom que seu irmão te ajuda. E seu irmão, ele faz o que da vida? Engenharia química. Não. Ah, então tá explicado. Aí foi meu aluno, não? Ai, eu já não sei. Estudou no Magno? Que ano? Tô. Já Ele tem tem... tempo que ele saiu. É. Que período da faculdade que ele tá? Então